Meus irmãos, então vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, é o penúltimo capítulo do Evangelho. Nós já estamos chegando ao final do estudo deste maravilhoso Evangelho, o Evangelho de Marcos. Ele é o menor dos evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o menor. No entanto, como já disse, é o mais intenso, é aquele que, de maneira muito viva, muito resumida, mas muito eficaz, ele fala da obra que Jesus veio realizar, que Jesus veio fazer. E então estamos exatamente chegando nesse ápice da obra que Jesus veio fazer. A missão de Cristo foi vir salvar o seu povo. E a toda essa trajetória de Jesus, desde o nascimento até chegar à sua morte e ressurreição, é o que nós chamamos desse período aí, é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou ele com 30 anos e vai até os 33. Aos 33 é quando Jesus está sendo crucificado. Então, estamos já aqui nesse período exatamente do seu fim de vida neste mundo para manutenção e condição de trazer a nós a nossa redenção. Mas vejam a situação que nós estamos vendo aqui no texto de Marcos 15. Jesus foi julgado e condenado e sentenciado à morte de maneira injusta, de maneira que não havia nenhum pecado nele. O Pilatos, assim, observou essa questão, mas nós vimos que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles, na verdade, não estavam, os anciãos não estavam interessados em encontrar alguma coisa, até mesmo porque não existia. Inventaram um falso testemunho, mas nada daquilo colou na pessoa de Jesus. No entanto, era necessário que se passasse um julgamento, mesmo que da forma como foi passado e como foi feito, mas era necessário. Estava, na verdade, se cumprindo tudo que estava escrito nas palavras do Antigo Testamento. Isso para mostrar que o que está acontecendo com Jesus não é aleatório, nem é alheio, o Senhor não está alheio a tudo isso, não. Inclusive, está acontecendo porque o Senhor disse que ia acontecer. O Deus Pai, desde a eternidade, já havia exatamente decretado como seria. É o desígnio de Deus. É isto que está acontecendo com Jesus. Então, vejam, chegou esse momento que, após ele ter sido dito que ia ser crucificado, foi condenado à crucificação, Pilatos entregou Jesus, então, para ser açoitado e depois ser crucificado. Então, nessa entrega de Jesus para ser açoitado, essa era a regra. Todo mundo que fosse crucificado tinha que ser açoitado. Então, assim o fizeram com Jesus. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, Jesus passa por um momento de zombaria, o escárnio, Jesus, ele é zombado pelos homens. Esse é o tema de hoje que está tirado do texto de Marcos 15, 16 até o 20, que nós vamos ler. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça um caniço, cuspiam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Então, vejam, meus irmãos, que cena horrível, Jesus entregue aos soldados, e aqueles soldados, um destacamento. O destacamento era composto de 600 soldados. Então, todo o destacamento, 600 soldados ali, levaram Jesus.
Outra coisa interessante aí que eu quero destacar: os soldados o levaram para dentro do palácio. Essa expressão, esse verbo de Jesus se deixou levar, Jesus deixou que o trouxessem, Jesus sempre esteve no controle de tudo, para se cumprir o que havia dito. Por exemplo, o que é que o Isaías dizia a respeito de Jesus? Eles pegaram e diziam assim, como a respeito do servo sofredor, que é Cristo, lá no Isaías 53, eles pegaram e o levaram como ovelha para o matadouro. Então é exatamente o que estão fazendo. Levaram Jesus para o momento da crucificação. E nesse levar Jesus, os soldados aí foram responsáveis pelo momento de zombaria, a humilhação de Cristo. Parte, da humilhação de Cristo. Só o fato dele ter vindo ao mundo já foi humilhante. Deus que se fez homem. Mas aqui é o momento do escárnio, o momento em que eles tentam de todas as formas menosprezar Jesus, desprezar Jesus. Vejam que ele utiliza de coisas horríveis. Por exemplo, primeiro vestem Jesus de púrpura. A púrpura é um tecido avermelhado, e era as vestimentas de nobres, de reis. Eles tinham uma capa de púrpura vermelha, escarlate, e eles pegaram essa púrpura, teceram então uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Imaginem, uma coroa de espinho. Jesus já estava todo ensanguentado. Lembrem que ele foi entregue para ser açoitado, e ao ser colocado sobre ele essa vestimenta, certamente ele sentiu dores terríveis, aquele sangue escorrendo, e ainda enfiaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E ainda mais não se concentraram com isso, ficaram zombando de Jesus, saudando, dizendo: salve o rei dos judeus. Isso era a saudação que se fazia aos imperadores, aos reis, quando vinham à cidade. Eles diziam: salve o rei, E então eles estão aqui debochando de Jesus: salve rei dos judeus. E ainda quando dizia isso, davam na cabeça com um caniço, batiam na cabeça com um caniço e cuspiram nele. Cada batida na cabeça, o espinho adentrava na cabeça de Jesus. Vejam que coisa horrível. E eles estavam fazendo isso, e ainda depois era uma fila de soldados, todos batiam, se ajoelhavam e diziam que estavam adorando Jesus, de maneira a zombarem daquele que de fato era o Senhor dos senhores, que de fato era o Rei dos reis. E ainda depois de terem feito tudo isso, essa horrível situação de escarnecimento, eles então tiraram essa púrpura de Jesus, vestiram as outras roupas que já eram próprias dele, e então conduziram Jesus para fora para o fim de crucificarem. Levaram e agora o conduziram. Então, meus irmãos, quando nós vemos essa passagem aqui e nos debruçamos sobre ela, podemos extrair lições práticas para a nossa vida. Vejam só, primeira delas, a gente percebe aqui quão estúpida é a mente humana. Vejam, os homens descritos aqui no texto, esses soldados, eles estão fazendo tudo isso pensando que estão fazendo contra um falso reivindicador de um trono humano. Eles estão zombando de Jesus porque na mente deles, Jesus não é rei coisa nenhuma. Jesus é um zombador, Jesus está tentando tirar um trono que não lhe pertence. Eles não têm a ideia que, de fato, eles estão maltratando o dono do universo. Eles estão maltratando o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vocês vejam a capacidade humana, da mente humana vazia, estúpida, não é? A segunda coisa que a gente percebe aqui é que, como o coração humano ele é depravado, como o coração do homem é depravado, é uma crueldade, que aqui foi demonstrada, uma crueldade infernal por esses homens. Os homens não poderiam deixar ter existido um triunfo mais vazio do que esse.
Eles acharam que estavam, olha, tripudiando em cima daquele homem, que para eles nada não significava nada. É o tipo de triunfo que faz a alma do perpetrador tornar-se mais iníqua do que antes. É o que dizia Isaías, lá no capítulo 48, Isaías 48, versículo 22, diz assim, Isaías 48, 22, Isaías diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para os perversos, não há paz, diz o Senhor. E Isaías 57, versículo 21, diz assim, para os mesma coisa, diz o meu Deus, não há paz. Vejam, sempre se repete, desde o Antigo Testamento, pessoas que agem com perversidade, essas pessoas não têm paz, não há paz em seus corações, não há paz em suas almas. Então, também uma terceira lição que nós poderíamos extrair dessa verdade é que, como a palavra de Deus ela é confiável, o que havia sido dito e predito estava se cumprindo plenamente. Vamos ver, Isaías 53 diz assim, versículo 3: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E aí o versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Exatamente, né? Jesus cumpriu exatamente isso aqui. Isaías, predizendo, né, a situação de Jesus, disse: olha, ele não abriu a sua boca, e não abriu mesmo, sofreu ali calado, né, recebendo toda essa zombaria que ele recebeu. Isso mostra como a palavra de Deus ela é confiável, se cumpriu exatamente como estava predito. Já em Isaías 22, no versículo 6, ele diz: porque Elão tomou a aljava, e quem? Isaías 22, versículos, ou melhor, não é Isaías não, Salmos, né? Os Salmos já falava também sobre essa questão, né? Os Salmos, olha, 22, no versículo 6, também fala sobre, é um salmo messiânico, né? Falando a respeito desse momento em que Jesus estaria sendo sofrendo, né? Exatamente o Salmo 22 é o sofrimento e a vitória do Messias. Aí o versículo 6 diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então vejam que a palavra de Deus ela é confiável, porque tudo que Jesus está passando já está predito em todos esses textos do Antigo Testamento, anos e anos antes desse momento aqui que está registrado em Marcos. E isso deve ser trazido como um conforto para a mente e o coração do Senhor. Ele não está passando ali por aquela situação à toa. Ele está passando para garantir o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, assim como também para garantir a redenção das nossas almas, de todos os crentes de todas as épocas. E então, um quarto propósito dessa lição que a gente pode extrair desse texto é como firmes são os propósitos de Cristo. Como firmes são os propósitos de Cristo? Porque ele suportou tudo sem reclamar. Jesus suportou tudo sem reclamar. E fez isso por saber que estava realizando a obra que o Pai, né, lhe havia dado para fazer.
João 17, versículo 4, reafirma essa condição de como Jesus estava ciente de tudo aquilo que ele estava passando. Veja, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora em favor dos seus discípulos. Aí no versículo 4 ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus dizendo, em oração ao Pai, que ele estava exatamente cumprindo aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Ele tornou-se pobre para que, em sua pobreza, nos tornássemos ricos. Isso quem diz é Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9. Olha o que Paulo diz. Capítulo 8, versículo 9, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha que maravilha, irmãos. Jesus, sendo rico, se tornou pobre. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Quando ele se encarna na condição humana. Quando ele, desde o nascimento, já nasce numa condição deplorável, humilhante, num estábulo. Depois vai crescendo ali numa família também pobre. José, carpinteiro, e estava ali crescendo, desenvolvendo, e durante a sua juventude, o esplendor da sua juventude, ele está cumprindo o ministério para salvar o povo. Em Jesus a gente não vê ostentação nenhuma. Jesus não ficava se apresentando e chamando para si, como se ele estivesse querendo fama, não. A atração da pessoa de Jesus pelas pessoas que estavam ali, sempre a multidão o acompanhando, é porque Jesus, de fato, demonstrava pela sua vida, pela sua pregação, quem de fato ele era o Senhor. E quando ele falava, diz as Escrituras, como nós já vimos, as pessoas ficavam maravilhadas da sua doutrina. E isso gerou inveja naqueles sacerdotes, escribas, fariseus, toda a religiosidade oficial da época. Causou inveja porque eles estavam exatamente perdendo a atenção das pessoas. Ninguém queria mais perder o seu tempo ouvindo aqueles fariseus, aqueles homens dizer coisas que não tinham sentido para nada. Impor sobre eles regras e coisas para eles cumprirem, mas não viviam, não demonstravam vida. E Jesus veio com o Evangelho, a boa nova de salvação. Jesus veio trazer a condição necessária para que, de fato, as pessoas tenham vida. E não só vida, mas vida em abundância. Então, a obra de Cristo, o poder de Cristo, a ação de Jesus é extremamente distante da ação e da obra daqueles homens religiosos da sua época. E ainda hoje continua. Em todas as vezes que nós pregamos genuinamente o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Espírito Santo de Deus age em favor daqueles que o Senhor quer salvar e salva. E é nisso que nós cremos, e por isso continuaremos a pregar o Evangelho, porque sabemos que este Evangelho é poderoso. Nós sabemos e temos a certeza de que há de cumprir-se tudo aquilo que a palavra de Deus diz que vai se cumprir. Vai se cumprir porque Jesus Cristo disse: olhe, todos aqueles que o Pai me deu, esses virá a mim, esse virá a mim, e de modo nenhum eu vou lançar fora. Então, quando Jesus está aqui, se doando, sendo humilhado, escarnecido, ele lembra que aquilo que ele está fazendo é em favor do seu povo. Percebem, irmãos, a profundidade desta obra de Jesus? Não é para nós olharmos para esse momento em que Jesus está sendo zombado e dizer, que peninha de Jesus, não. É para você entender, olha que grande é Jesus, porque não havendo nele pecado algum,
Ele se fez pecado por nós. Sendo ele rico, se tornou pobre para realizar a obra do Pai, para satisfazer a justiça que se requeria e assim nos proporcionar a salvação que hoje desfrutamos. Essa é a grande realidade, meus irmãos. Olhar para as páginas das Escrituras, ler e estudar a palavra de Deus deve nos levar sempre a isto. O que é que temos feito da nossa vida? Se somos crentes, como temos vivido essa vida de crente? Será que é só a questão teórica? Será que é o fato de saber e pronto? Não. Será que eu me acostumei somente em dizer, já sou crente e pronto? Não. Quando nós sabemos e entendemos a profundidade da obra de Cristo, isso deve nos avivar a alma, nos dispor a cada vez mais servir a esse Senhor, conforme diz o Salmo 100, com alegria, porque essa obra que Ele fez, está fazendo aqui, e nós estamos meditando nela, foi exatamente pensando em cada um de nós. Jesus fez a obra pensando em cada um daqueles que o Pai lhe deu, e Ele está salvando por meio daquela obra realizada. E olha que maravilha, uma obra realizada há mais de 2000 anos atrás, os efeitos dela são eternos. Os efeitos dessa obra de Cristo é para a eternidade. Olha, quem crer nesse Jesus que está aqui nas páginas das Escrituras sendo zombado, quem crer nele está salvo. Quem crer nele não está mais condenado. Aquela situação que o ímpio ainda desfruta da condenação, o ímpio está condenado, já está julgado. Mas você que na sua trajetória de vida teve esse privilégio, encontrou-se Jesus, ou foi encontrado por Jesus, o Espírito Santo de Deus penetrou na sua alma, Ele regenerou, lhe deu uma vida nova. E esta vida deve ser vivida para a glória de Deus e é o reconhecimento de que, olha, fomos salvos, eu não sou mais deste mundo, não pertenço mais a este mundo, a minha vida agora é de Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que motivou os reformadores, né? O próprio Martinho Lutero, quando foi pressionado, né, para deixar as suas ideias de lado, Martinho Lutero, eu não posso fazer isso, a minha consciência não me permite, eu não posso negar essa fé que hoje estou entendendo. E antes ele era um homem extremamente sério e buscava seguir a sua religiosidade toda, se autopenitenciando, fazendo tantas coisas que a igreja oficialmente da época dele exigia, e depois ele descobriu que a justificação é pela fé, não é por obras. Quem quiser se fazer de Cristo vai se dar mal, porque ninguém consegue fazer e sustentar aquilo que Jesus Cristo fez aqui. O ser humano, por mais piedoso que seja, ele não consegue, ele não tem condições de, por si mesmo, fazer a obra que Cristo está fazendo aqui. Então, aquela ideia que os romanos inventaram de penitência, para que você, olha, vamos se penitenciar para que você purifique a sua alma, não consegue. A única solução para a sua purificação, a minha, de todos nós, é crer nessa obra que Jesus está fazendo aqui. É crer que Jesus Cristo foi que se doou por nós, foi Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, é Jesus Cristo que está sofrendo por nós. E esse sofrimento todo, Ele fez e passou por Ele para garantir a todos nós hoje a alegria da salvação. Por isso que não se perde a salvação. Quem está em Cristo não pode perder mais a sua salvação, porque é Cristo quem dá. Agora, quem estiver firmado em outras coisas, aí sim, tudo bem, né? Se alguém disser assim, olha, eu fui salvo de uma maneira que não foi por Jesus, aí a gente sabe que essa pessoa não está salva coisa nenhuma, porque quem salva é só Jesus, não é a religiosidade, não é o tempo de igreja que a pessoa, porventura, possa ter,
Não é isso que salva. O que salva é Cristo. Então, se alguém, porventura, passar anos e anos numa prática religiosa, seja ela qual for, mas não tiver Jesus, está perdido. E, por outro lado, a pessoa pode entrar pela última vez numa igreja, ouvir a pregação, crer em Jesus, estará salvo. Mesmo que depois que ela saísse, estou só colocando uma hipótese, né? Ela entrou a primeira vez na igreja, ouviu e creu em Jesus, aí saiu e de repente morreu. Foi salva porque creu em Jesus. Não é pelo esse tempo, entendeu? Só estou colocando uma hipótese. Nem pelo fato de estar há muito tempo, nem é pelo fato de estar apenas um dia. O fato é que você deve estar crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. O fato é que quando você ler as Escrituras e ver esta obra que Cristo está realizando aqui, você reflete em você e você diz, meu Deus do céu, olha que obra maravilhosa, que Jesus maravilhoso. É de trazer uma esperança, um conforto. E você entender que por mais que você esteja sofrendo, passando qualquer situação ruim neste mundo aqui, nada se compara a este sofrimento que Jesus Cristo está passando aqui, exatamente para garantir que você esteja salvo. Então, não foque no sofrimento que porventura você esteja passando, mas foque em Cristo, que já sofreu um sofrimento incalculável do ponto de vista humano. Ninguém aqui, eu tenho certeza que, fulano, você quer passar um 0,01% do que Jesus passou, ninguém vai querer, nem vai suportar, não. Só Ele foi capaz de suportar isso, porque Jesus é Deus, e Ele teve essa condição de fazê-lo. Por isso, meus irmãos, louvemos a Deus, né, por esta obra maravilhosa que Cristo fez. Exaltemos sempre ao Senhor, o sirvamos cada vez mais com alegria em nosso coração, para que a sua graça estendida a nós continue nos fortalecendo, nos alimentando, né, e nos animando a servir a Ele cada vez mais com alegria em nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela obra que o Senhor fez na cruz, através de Teu Filho Jesus. Ó Deus, quanto sofrimento passou o nosso Senhor, quanta humilhação, ó Deus, por aqueles homens maus, ímpios, que não percebiam, pela sua estupidez, pela sua irracionalidade, não perceberam quem de fato era o nosso Senhor Jesus. Mas, independente disso, o Senhor cumpriu a missão. O Senhor realizou tudo que era necessário realizar, para hoje podermos estar nesta manhã o glorificando, o exaltando e reconhecendo que o Senhor é Deus e somos o seu povo. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e agradeço. No nome santo de Jesus. Amém.